Não pode, não aceita. Emílio, a gente vê que mesmo quem está longe sofre muito com a guerra, né? Como é que se explica o fato de tantas pessoas inocentes morrerem, né, por uma causa? O próprio Mestre Jesus já nos falou sobre isso, quando ele falava que levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, por causa do meu nome, ou seja, por causa das verdades e da verdade. O grande problema é que cada religião ou cada pessoa acha que consegue perceber toda a verdade, quando na verdade a verdade é uma conquista interior que cada um vai adquirindo à medida que vai se espiritualizando. Em relação a esse conflito, é evidente que as pessoas que verem os seus compatriotas, seus familiares, vivendo um clima de guerra, é evidente que ninguém de tormento. Mas em relação à questão das pessoas inocentes, entre aspas, que são martirizadas e perseguidas por causa das guerras, não apenas a guerra no Oriente Médio, mas também as guerras durante todo o processo histórico, é que na verdade não existe inocente nesse planeta. Há sempre uma causa espiritual para o sofrimento, uma causa moral ou uma causa de natureza evolutiva. O indivíduo poderá passar por alguma dificuldade, essa dificuldade pode ser em decorrência de comprometimentos de vidas passadas ou de provas necessárias para ascender à evolução. Então, quando nós observamos crianças que, na verdade, são sacrificadas, não seriam chamadas de inocentes. Então, é melhor dizer matança das crianças ou melhor do que matança dos inocentes. Então, considerando a ótica da reencarnação, observamos que nenhuma folha cai da árvore, nada acontece sem que não haja a determinação de Deus. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que desrespeita as leis e provoque o escândalo. É necessário, ou seja, que haja a evolução. Mas para que o indivíduo possa evoluir, ele não precisa tão somente da dor, porque o amor é o melhor caminho para que se possa evoluir. Tudo bem, Wilson. Como que fica o papel da ONU no sentido de minimizar essa situação no Oriente Médio? Veja, a ONU não só pode, como deveria intervir nessa situação, porque nós estamos falando aqui de conflitos entre nações diferentes e tratados internacionais. No entanto, veja, nós vemos na invasão do Kuwait pelo Iraque uma intervenção pronta da ONU, porque o Kuwait, apesar de politicamente inexpressivo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E não seria interesse das grandes potências deixar esse manancial na mão de uma nação islâmica radical. No caso de Israel, nós temos Israel como um Estado forte economicamente, uma potência militar que detém a tecnologia da bomba atômica, e temos do outro lado um povo palestino, que apesar de tudo que nós temos discutido, acredito que esteja sendo o mais prejudicado, politicamente inexpressivo, inclusive sem a aceitação, a priori, no começo, ele não tinha aceitação dos próprios povos árabes. Os povos árabes se uniram pelos palestinos simplesmente em função do ódio aos judeus. Então, eu acredito que essa não intervenção da ONU seja uma questão mais política. E econômica? E econômica, claro. Sim. Emílio, trazendo as coisas, né, mais para perto de nós, mais para o Brasil, como é que fica a questão das guerras religiosas no Brasil, que não são realmente guerras, mas batalhas, principalmente na mídia? Olha, na verdade, a guerra reflete o estado íntimo moral daquele que provoca. O homem é a célula da sociedade. Não se pode combater uma doença sem que não se combata a causa daquela doença. Então nós somos, na verdade, a célula de um tecido que está em dificuldades ou que se encontra em crises crônicas de enfermidade de natureza moral. Com isso, nós observamos que a guerra exterior, ela reflete a guerra interior que existe em cada um de nós. Enquanto o homem não buscar a Deus, ele vai buscar o poder de Deus através do poder temporal da terra. Enquanto o homem não se fizer conhecido por Deus, ele vai buscar a fama como refúgio para poder suprir a sua carência de ser conhecido. Enquanto o ser humano não buscar, na verdade, as suas potencialidades íntimas através do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual, é evidente que ele vai, através da ganância do dinheiro, buscar grande vazio humano, como já dizia um filósofo, tem o tamanho de Deus. Quando a criatura humana vive em conflito com ela mesma, quando ela não busca através da meditação, da prece, quando ela não se refaz, não busca a reforma íntima como um elemento fundamental para a sua felicidade tão sonhada, é evidente que ela vai achar que
que a sua felicidade depende da terra, que a sua felicidade depende do dinheiro, da fama ou do poder, quando na verdade a sua felicidade depende dela mesma, porque quando ela anda de acordo com a lei divina, o universo todo conspira a seu favor. Wilson, você acha que no Brasil isso poderia acontecer, esse tipo de guerra religiosa? Isso poderia acontecer algum dia no Brasil? Olha, nós somos uma nação muito pacata, nosso povo é um povo muito pacato, mas veja, alguns anos na Argentina ocorreu aquele atentado à bomba que matou vários judeus. Desde aquela época, em São Paulo, forçaram sua segurança colocando barricadas de concreto na porta e barricadas também nas calçadas e contratando empresas especializadas em segurança, que nunca se esperou isso aqui e estava acontecendo com o nosso vizinho. Então esse ódio é uma coisa tão descontrolada que, acredito sim, poderia haver repercussões aqui. Tudo bem, nosso tempo está encerrado e eu gostaria de agradecer a presença do Wilson e do Emílio. Wilson, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Eu faço voto de que seja encontrada uma solução pacífica a médio prazo. Você não acredita, então, que isso possa ser resolvido? Infelizmente, eu não acredito. Nós acreditamos que, atualmente, quando diante da intransigência de um povo e a intransigência do outro, realmente fica difícil. Mas nós sabemos que a lei divina existe e ela tem seus mecanismos sagrados. Queremos agradecer a participação do nosso telespectador, convidando para que participe das nossas reuniões nas casas espíritas, nas federações espíritas, porque cada pensamento positivo que pudermos emanar vai ser mais uma vibração positiva que nós vamos colocando, lembrando desses povos. A melhor forma que a gente pode fazer nesse momento atual é orarmos, porque eles não tiveram o privilégio de viver no Brasil, como nós, também mais privilegiados ainda entre os brasileiros, porque nós convivemos em Goiás e em Goiânia. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você. Depois do intervalo, tem o Tome Nota, aguarde só um instante. Reencarnação, aborto, a evolução das espécies, vida após a morte, discos voadores, terapia de vidas passadas. Estes são alguns dos temas que você pode encontrar na Revista Espírita Allan Kardec. Assuntos que interessam as pessoas de todas as religiões. Revista Espírita Allan Kardec, nas melhores bancas de todo o país. Chegou a nova Agenda Espírita 97. A cada dia uma pequena mensagem para você ler e refletir. E ainda curiosidades sobre a doutrina e algumas personalidades espíritas. Adquira já a sua nas bancas de livros espíritas no centro de Goiânia ou na livraria espírita no setor marista. Se preferir, peça pelo telefone 241-6597. Vida futura. Um assunto que não pode ficar para